Existem muitas mortes chocantes na Bíblia, mas nenhuma se compara ao fim de Jezabel. Imagine uma rainha poderosa, manipuladora e cruel, que acreditava estar acima da justiça, acima de qualquer punição. Por anos, ela perseguiu inocentes, ordenou assassinatos e implantou a idolatria em Israel sem medo das consequências. Mas o que acontece quando alguém acha que pode desafiar tudo e todos sem nunca pagar o preço? O destino dela foi mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Jezabel não apenas morreu, ela foi traída, humilhada e devorada por cães. Isso mesmo. O fim dessa mulher foi tão brutal que seu nome se tornou sinônimo de engano e perversidade até os dias de hoje. Mas como ela chegou a esse ponto? Como uma rainha tão influente terminou esquecida, sem sequer um sepultamento digno? A resposta para essa história vai muito além do que você imagina, e as lições que ela carrega ainda fazem sentido nos dias atuais. Prepare-se para uma jornada pela história de uma das figuras mais sinistras da Bíblia. Vamos mergulhar nos detalhes dessa ascensão e queda e entender por que o destino de Jezabel não foi apenas um castigo, mas uma lição eterna sobre o perigo da manipulação, do orgulho e da injustiça. Poucas figuras na história são tão intrigantes quanto Jezabel. Filha de Etbaal, rei de Sidônia, ela cresceu cercada pela adoração a Baal e Asherá, deuses estrangeiros que prometiam colheitas abundantes e poder terreno. Seu casamento com Acabe, rei de Israel, não foi apenas uma aliança política, mas um divisor de águas na espiritualidade do reino. Jezabel não apenas trouxe seus deuses, mas impôs sua fé, influenciando diretamente o coração do povo e do próprio rei. Era mais do que uma rainha. Era uma estrategista, uma mulher de ambição implacável que soube jogar as peças do tabuleiro como poucos. E essa influência não se limitava à corte. Jezabel manipulava Acabe como um mestre de xadrez move suas peças, sem que o rei percebesse o xeque-mate. A idolatria que ela implantou em Israel não veio apenas como uma alternativa religiosa, mas como uma ordem, um sistema estruturado que sufocava a adoração ao Deus verdadeiro. Muitos reis foram fracos, outros foram cruéis, mas poucos tiveram o poder de moldar a cultura de um povo como ela fez. E quando se trata de influência negativa, a história sempre cobra um preço. E no caso de Jezabel, esse preço estava se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. A verdade é que o perigo maior de Jezabel não estava apenas nos ídolos que ela trouxe, mas na forma como ela persuadia as pessoas a se desviarem sem perceber. Quantas vezes alguém se vê envolvido em algo prejudicial sem notar o peso da mudança? Assim como Jezabel alterou os rumos de uma nação inteira, pequenas decisões diárias podem moldar um destino. A pergunta é: quem está influenciando quem? E no fim das contas, quando a conta chega, será que existe tempo para voltar atrás? Jezabel não queria apenas introduzir a idolatria em Israel. Ela queria erradicar completamente qualquer vestígio do Deus verdadeiro. Para isso, iniciou uma perseguição implacável contra os profetas do Senhor. Não era apenas uma questão de crença, era um projeto de poder. Um rei fraco e manipulável, um povo doutrinado e uma liderança espiritual destruída. Esse era o cenário perfeito para consolidar sua influência. Profetas eram mortos, outros se escondiam em cavernas, e o medo se espalhava como fogo seco. O silêncio da verdade era o que Jezabel mais desejava, e por um tempo ela conseguiu. Mas sempre há aqueles que não se curvam. Um homem chamado Obadias, mesmo trabalhando para o rei, secretamente escondeu 100 profetas em cavernas e os alimentou às escondidas. Pense nisso. Enquanto Jezabel tentava sufocar a verdade, ainda havia resistência nos bastidores.
Quantas vezes na história regimes tentaram calar vozes dissidentes? Seja na Roma antiga, na Idade Média ou até nos dias atuais, a verdade sempre encontra um jeito de sobreviver. Porque a verdade, por mais que seja atacada, nunca pode ser destruída completamente. E é aqui que a tensão começa a ferver. Jezabel acreditava que havia eliminado a ameaça, que os profetas estavam mortos ou escondidos para sempre. Mas uma tempestade estava se formando. A perseguição que ela promoveu não apenas testou a fé dos justos, mas preparou o caminho para um embate que mudaria tudo. Porque quando a opressão atinge o seu limite, a resistência se levanta. E nesse caso, um homem estava prestes a desafiar não só Jezabel, mas o próprio sistema que ela construiu. Seu nome, Elias. Elias não era um homem comum. Enquanto muitos se curvavam ao medo imposto por Jezabel, ele se levantou como uma muralha contra a idolatria. E não foi apenas com palavras, ele trouxe um desafio direto. Anunciou que não choveria em Israel por 3 anos, a menos que Deus dissesse o contrário. E assim foi. O céu se fechou, a terra secou, e o povo começou a sentir o peso da decisão que tomou ao seguir Baal. O profeta não apenas falou, ele demonstrou que a obediência ao verdadeiro Deus tem consequências, e que o silêncio de Baal falava mais, alto do que qualquer sacrifício a ele oferecido. Mas Elias não parou por aí. No auge da seca, ele convocou os 450 profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. O desafio era simples. Cada lado prepararia um sacrifício e clamaria ao seu Deus. O verdadeiro responderia com fogo do céu. Os profetas de Baal gritavam, dançavam, cortavam-se, esperando uma resposta que nunca veio. Enquanto isso, Elias observava e, com uma ousadia impressionante, zombava deles. Talvez ele esteja dormindo ou viajando. Quando chegou sua vez, Elias orou, e em um instante o fogo de Deus desceu e consumiu tudo: o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor. Ali, diante de todo o povo, ficou provado quem era o verdadeiro Deus. Mas um momento como esse não passaria despercebido. Jezabel, ao saber do que aconteceu, não se intimidou. Pelo contrário, prometeu matar Elias com a mesma fúria que perseguiu os outros profetas. E aqui está um detalhe curioso. Elias, mesmo tendo visto o poder de Deus, sentiu medo e fugiu. Um profeta poderoso, mas ainda humano. Quantas vezes alguém pode viver um momento de grande fé e logo depois ser dominado pelo medo? Mas o embate entre Elias e Jezabel estava longe de acabar. E enquanto ele fugia, os planos da rainha só ficavam mais sombrios. Jezabel não era apenas uma rainha influente, mas uma estrategista implacável. Se não conseguia o que queria por meios convencionais, ela tomava a força. E nada exemplifica melhor sua frieza do que o caso de Nabote. Esse homem possuía uma vinha valiosa, localizada ao lado do Palácio Real. Acabe, fraco e infantil, desejava aquela terra, mas Nabote se recusou a vendê-la, pois era herança de seus pais. O rei, frustrado, se lamentou como uma criança mimada, e foi então que Jezabel entrou em ação. Para ela, um simples não era uma opção. Com uma frieza calculada, Jezabel armou um plano cruel. Usando seu poder, forjou acusações contra Nabote, contratou falsos testemunhos e o fez parecer um traidor diante do povo. O resultado? Nabote foi injustamente condenado à morte. Quando a notícia chegou aos ouvidos da rainha, sua reação foi simples. Mandou Acabe tomar a vinha como se nada tivesse acontecido. Um crime meticulosamente planejado, sem sangue em suas próprias mãos, mas com sua assinatura estampada em cada detalhe. Jezabel não apenas manipulava Acabe, mas também as leis e os costumes de Israel para servir aos seus desejos. E é aqui que as coisas começam a mudar.
porque Deus não fica em silêncio diante da injustiça. Elias, o profeta que já havia desafiado os falsos deuses, agora recebe uma nova missão: confrontar Acabe e Jezabel sobre esse crime. Ele se levanta mais uma vez, encarando o rei covarde e anunciando que o sangue de Nabote clamava por justiça. Jezabel podia controlar muitas coisas, mas não poderia escapar das consequências. E essa era apenas a primeira rachadura na muralha de poder que ela construiu. Porque, como qualquer império erguido sobre a injustiça, seu reinado estava prestes a ruir. O império de Jezabel parecia inabalável, mas todo o castelo construído sobre areia, mais cedo ou mais tarde, desmorona. E a tempestade chegou na forma de um homem chamado Jeú. Enquanto Jezabel e Acabe governavam com mãos de ferro, Deus já havia preparado um executor para trazer justiça. Jeú era um comandante militar, conhecido por sua fúria no campo de batalha. Mas sua missão ia além de espadas e sangue. Ele foi ungido pelo próprio Deus para erradicar a dinastia de Acabe e destruir os resquícios da idolatria que Jezabel implantou em Israel. Quando Jeú marchou em direção a Jezreel, onde Jezabel estava, a tensão foi palpável. O próprio rei de Israel, filho de Acabe, tentou pará-lo, mas foi abatido sem hesitação. Não havia mais espaço para negociações. Jezabel, percebendo que seu fim se aproximava, tentou uma última cartada. Ela se maquiou, arrumou-se e apareceu na janela do palácio, como se sua presença ainda tivesse poder. Quem sabe? Talvez a sedução e a manipulação que funcionaram tantas vezes pudessem salvar sua pele mais uma vez. Mas Jeú não era como Acabe. Ele não caiu em seus jogos. E então veio o golpe fatal. Sem sequer se dirigir a ela, Jeú gritou para os servos que estavam com Jezabel: "Quem está comigo? Joguem-na para baixo!" E num instante, os próprios servos da rainha a traíram. Jezabel foi lançada da janela, seu corpo se espatifou no chão e o sangue respingou nas paredes e nos cavalos que Jeú montava. A mulher que governou pelo medo e pelo engano agora não passava de um corpo destroçado diante daqueles que antes tremiam diante dela. Mas seu fim não terminaria ali. O pior ainda estava por vir. A queda de Jezabel não foi apenas um evento trágico, mas o cumprimento exato de uma profecia feita anos antes por Elias. Deus havia decretado que seu corpo não teria um sepultamento digno, pois seria devorado pelos cães. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que Jezabel foi lançada da janela, Jeú entrou no palácio e, por um breve momento, sequer se preocupou com seu corpo. Mas, algum tempo depois, ordenou que seus servos a enterrassem. Afinal, apesar de tudo, ela ainda havia sido rainha. No entanto, quando os homens foram procurá-la, encontraram apenas seu crânio, suas mãos e seus pés. Os cães haviam devorado o restante. Pense na ironia. A mulher que governou com soberba, que manipulou reis e matou inocentes, terminou sem sequer um túmulo digno. O destino de Jezabel serviu como um aviso para todos que a idolatria e a injustiça não ficam impunes para sempre. Durante anos, ela acreditou que estava no controle, que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Mas a conta chegou. Assim como Nabote foi abandonado injustamente para morrer, agora era Jezabel que jazia esquecida, com apenas os cães como testemunhas de seu fim. O ciclo da injustiça se fechou de maneira brutal e definitiva. E o mais interessante, a história de Jezabel não morreu com ela. Seu nome se tornou sinônimo de engano, corrupção e perversidade. Até hoje, quando alguém age com manipulação e crueldade, seu nome é lembrado. Seu fim foi um lembrete de que a soberba sempre antecede a queda, e que nenhum império construído sobre o erro pode durar para sempre. E agora que você conhece essa história, me diga, quantas vezes vemos Jezabéis modernas ao nosso redor? Poder pode parecer eterno,
mas a justiça sempre encontra um jeito de prevalecer. A história de Jezabel é mais do que um relato antigo, é um espelho da realidade. Quantas vezes vemos líderes manipuladores, pessoas que acreditam estar acima de qualquer punição, que usam o poder para oprimir os outros? Jezabel pensou que poderia continuar enganando, mandando e desmandando sem jamais colher as consequências. Mas o tempo sempre cobra a conta. E essa é a grande lição. Ninguém está acima da justiça. Mais cedo ou mais tarde, a verdade se impõe, e aqueles que constroem sua vida sobre engano e arrogância acabam caindo. Agora pare e pense, você já viu Jezabéis ao seu redor? Pessoas que usam a manipulação como ferramenta, que acreditam que nunca serão desmascaradas? O que essa história ensina sobre o tipo de caráter que você deve evitar? E mais importante ainda, sobre o tipo de pessoa que você deve se tornar. Será que, sem perceber, você está se deixando influenciar por Jezabéis modernas? Essas reflexões são essenciais, porque entender essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre como lidamos com o mundo hoje. Se esse conteúdo te fez refletir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui nós falamos de histórias que impactam, que fazem você enxergar a vida de um jeito diferente. E se você acha que alguém precisa ouvir essa história, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.